Olá, muito bom dia. Hoje é 27 de julho, ano 2021. Está começando mais uma edição do nosso Jornal Regional. Chega mais perto, porque pelo rádio pode, pela internet aí, pelo celular também pode, né? Só pessoalmente que a gente tem que manter aquele distanciamento. Mas aqui na Difusora a gente fica juntinhos aqui pela Se Liga TV também, pelas redes sociais da Nativa FM, da Band FM também. Meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, seja lá a forma que você escolheu para acompanhar o nosso Jornal Regional. Tá aqui, ó, todos os meios que você tem para poder nos seguir, para poder nos acompanhar, estão aqui na tela e você pode nos seguir, pode ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso Jornal Regional da sua Se Liga TV. Muito obrigado, eu sou o Kleber Luiz, para você que está aí desde cedo com a gente pelo rádio, agora vai continuar com a gente para se informar no Jornal Regional, meu muito obrigado. E para você que está chegando agora aí pelas nossas redes sociais, para você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, seja bem-vindo também, dá aquele abraço aqui bem apertado. Aê, pronto, isso, como eu disse, pelo rádio aqui, pela internet pode, né? Aí a gente pode ficar juntinhos, pode ficar pertinhos para poder levar muita informação para você. É terça-feira, é 27 de julho, ano 2021, hoje é o dia do motociclista, hoje é o dia do despachante também. Reginaldo Henry, sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se você pudesse despachar alguma coisa, quem que você despacharia? Eu não preciso nem dizer quem que eu ia despachar para bem longe, ô Reginaldo. Não. E você despacharia quem? Eu tô pequenininho hoje, ó. O que aconteceu com você? Baixou? Estou me despachando. Aí, alguém tá despachando já, Reginaldo Henry. Poxa, eu falei pra esperar mais um pouco pra me despachar. Calma. Então, calma. Já tô indo. Você ia despachar quem? Você rodeou e não falou. É pra tentar não falar, né? Tá com medo de quem você vai despachar? Não, não tenho ninguém pra despachar, não. Ó, eu queria ter essa paz de espírito que você tem, Reginaldo. Você viu? Minha lista para despachar é grande. Pelo amor de Deus. Falando em despachar, vamos falar com o primeiro da lista. Marcão Neves, quem que você despacharia? Só fala de onde. É meio esquisito, porque eu vou ser suspeito, hein? Eu sou suspeito, não me falo nada, não. Tá certo. Você bem Bom, sabe Marcão, quem é, né? o Marcão Neves, ele passou por uma cirurgia muito delicada, né, Marcão? E aí ficou em casa esses dias, mas amanhã o Marcão volta para poder apresentar o jornal não, ele vai apresentar o almoço, agora não é mais café com viola, vai ter que trocar o nome do programa agora, porque é só se for café da tarde, Café né? da tarde. Marcão volta amanhã, 4 horas da tarde. Tarde sertanejo? Vamos escolher. No ar. Fale, qual o nome do programa do Marcão? Vou deixar o povo escolher. Tarde sertaneja. Marcão Neves amanhã, então, aqui, a partir das 4 horas de volta. Já tá podendo sentar ou precisa dar uma almofada ainda, Marcão? Não queria falar qual foi a cirurgia que ele fez, mas agora acabou escapando. Bom, depois a gente pega uma cadeira. O programa do Marcão poderia ser De Olho no Marcão. De olho no Marcão. E agora o Marcão tá com o olho novo. Bom, gente, não queria falar qual que é a cirurgia, mas é isso. Da manhã o Marcão tá de volta, todo mundo preocupado. O que aconteceu com o Marcão? O que aconteceu com o Marcão? Foi isso. Mas agora já está bem, né, Marcão? Muito. 11h07, brincadeiras à parte, amanhã o Marcão tá de volta às 4 horas da tarde. Cuidado, hein? Você quer... de urubu, cai na mesma cabeça. Achei que você ia falar que ia cair onde foi feita a cirurgia. Bom, gente, vamos nessa aqui com o Jornal Regional, que esse programa começou num nível que tá uma maravilha, né, cara? Hoje o programa vai ser sério, mas a gente sempre falha logo no começo, né, Reginaldo? Tá difícil o negócio. Muito bem, mas vamos nessa! 11 horas e 7 minutos começando. Vamos passar primeiro aquele cardápio com as principais informações do nosso Jornal Regional, para depois a gente destrinchar cada um dos assuntos. Primeiro coloca a imagem do seu Benedito e da dona Jovenita aí na tela, porque nós estamos acompanhando o caso deles. Prometi para vocês que a gente ia acompanhar de perto. Essa é a casa dos dois, é Jardim das Laranjeiras, né, aqui Olímpia, onde fica o imóvel. E seu Benedito e a dona Jovenita, como nós já adiantamos aqui na semana passada, na sexta-feira, estavam prestes a ser despejados dessa casa. Depois eu vou explicar para vocês melhor a história deles, para quem não acompanhou na sexta-feira, mas esse é o casal, seu Benedito e dona Jovenita. E estava marcado para hoje, 9 horas da manhã, um despejo. Já tinham mobilizado o caminhão, já tinha o oficial de justiça comunicando à família. Ontem, inclusive, à tarde, o oficial de justiça foi lá, comunicou à família que iria hoje de novo. Só que eu já vou adiantar para vocês que, graças a Deus, pelo menos por enquanto, eles vão permanecer na casa, porque a toque de caixa, aos 45 do segundo tempo, eu particularmente tinha perdido a fé já, de que pudesse reverter essa decisão antes do despejo.
Mas ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, o Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância, acabou derrubando a decisão em primeira instância. É a segunda vez só nesse processo que uma decisão do juiz local é derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí foi julgado, então, esse recurso e o cumprimento provisório de sentença foi suspenso. Portanto, não houve despejo, tá? Foi suspenso o despejo desse casal. Até segunda ordem da Justiça, eles permanecem na casa. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto rapidinho para trazer mais detalhes para vocês. Para quem não viu, a gente conta os detalhes sobre a história do seu Benedito e da dona Jovenita aqui no Jornal Regional. Teve um acidente muito grave na vicinal entre Paraíso e Embaúba. Um poste caiu, gente. Coloca imagem pra gente como ficou o carro. Olha o jeito que o carro ficou. Uma pessoa morreu nesse acidente. Tem o poste aí. Olha o poste. Arrancou inteiro. Olha a base do poste ali. Desfacelou. Ficaram, você viu? Depois, na hora que voltar a foto, você vê que ficou como se tivesse triturado ali a base do poste, né? Olha a violência da batida, a gente percebe. O carro foi arremessado pelo menos 20 metros. Depois da batida ainda não parou ali no poste não, bateu, derrubou o poste e só foi parar 20 metros depois. E pelo jeito que ficou ali, parece que o poste caiu em cima do carro, né? Não é essa impressão que se tem? Parece que o carro ficou meio afundado ali. Acidente gravíssimo ontem. Infelizmente uma pessoa morreu. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes também sobre essa ocorrência para você aqui no nosso Jornal Regional. Gosta de frio, Reginaldo? Gosto. Gosta? Gosto. Então eu desafio você a vir trabalhar amanhã é quarta? Quarta. Venha trabalhar de bermuda e camiseta cavada amanhã. Vamos ver se você gosta de frio mesmo. Eu vou vir. Os meteorologistas estão alertando para um recorde de temperatura, viu? Baixa, mínima, amanhã. E na quinta também. Na verdade é na quinta, tá? É quinta que você tem que vir de bermuda, viu? Amanhã a frente fria chega. E aí na quinta-feira nós vamos ter a menor temperatura desse ano? Não, do século. Ô, louco. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa informação aqui. Prepare, haja queixo para tremer, né? Para bater. Rapaz do céu, daqui a pouquinho os detalhes. Prepare-se, viu, Marcão Neves? Ainda mais você que está em repouso aí, ainda se recuperando. Vai passar mal, hein, Marcão? Por isso que nós até trocamos o horário do programa do Marcão Neves para ele não sofrer com esse frio. Porque, olha, rapaz, vai estar frio, hein, Marcão? Se prepara, tem agasalho, certinho, bonitinho. Tem uma blusa que eu ganhei, não. Tá bom. Eu comprei no 1,99. Comprou blusa no 1,99? Se tiver para vender lá ainda, eu quero mais umas também. Faz tempo. É 1,99 que hoje em dia você não compra nada menos de R$10, né? Essas lojas de 1,99 também, é tudo uma cilada. Bom, gente, essas e outras notícias a partir de agora no nosso jornal. Olha, o Reginaldo Henry está higienizando as mãos. Passa álcool na mão aí. E vamos começar esse programa que está uma baderna hoje, mas se Deus quiser, até o final a gente consegue organizar. E tem entrevista com o professor Pacheco do Colégio Liceu. O Colégio Liceu já voltou às aulas, lá já tiveram a volta às aulas ontem, volta às aulas presenciais. E a gente vai conversar um pouco com o professor para falar, né, como é a experiência, como o Colégio Liceu se preparou, até para a gente trazer esse case para as escolas municipais, para as escolas públicas. Os pais estão preocupados. Será que é possível manter os protocolos? Como as crianças, os alunos estão reagindo diante da pandemia? Isso é muito importante porque, por mais que seja um colégio particular, a gente pode trazer algumas experiências para as escolas públicas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui também, batendo um papo com o professor Pacheco no nosso Jornal Regional, tá bom? Roda a vinheta, Reginaldo! Jornal Regional. A região interligada pela notícia. Kleber Luiz. Sou eu. Bom dia. Um ótimo dia. Reginaldo, o dia que essa vinhetinha falhar, você vai ter que cantar agora. Eu não abro esse programa sem o... Vamos lá, vamos ensaiar, vamos ver se você sabe cantar a vinhetinha. É fácil a letra, vai lá. Vai. 3, 2, 1. Deixa eu limpar. Se não cantar meu nome, eu não começo mais esse jornal. O dia que falhar o computador, que isso é normal, vai acontecer uma hora ou outra, que é o que mais acontece aqui, você vai ter que cantar. O que eu fui inventar? Vai lá, canta. Vai, junto com a vinheta? Não, pode ser sozinho, a capela. Eu quero fazer a ensaiar. audição agora, vai lá. Então vai. Kleber Luiz, bom dia. Nossa senhora, valeu. Eu que eu faço. Cadê o Marcão? Vai. Vai, Marcão. Show da manhã com Kleber Luiz.
Vai estourar os pontos. Bom, gente, vamos lá. Não faz muita força que estoura os pontos, mas vamos nessa aqui, que esse programa hoje tá uma baderna. Não, legal que o pessoal do Colégio Liceu patrocina a gente e vai pegar a gravação depois, porque hoje o professor Pacheco tá aqui. Imagina um patrocinador vendo isso logo no começo, Reginaldo. Vixe, olha o que nós tá. Rapaz do céu, desse jeito não dá. Vamos nessa. Vamos ver quem tá aqui, ó. Maria Helena Gibelli está aqui, Aparecida demite todo mundo, inclusive eu hoje, pelo amor de Deus. Vamos trocar a equipe. Eide Vieira, bom dia, uma abençoada terça-feira. Maria Aparecida Pizetti, bom dia para nós. Valeu, Adriano Silva também está aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem mais algum comentário aí que escapuliu, Reginaldo? Lê para nós aí. Tem, Carmen Lúcia, bom dia. Maria Aparecida da Silva. Opa, minha mãe, bom aí, dia. Ó. Que desgosto assistindo isso, né, mãe? Aí. Nossa. Rapaz do céu. Gasta tanto, dedica, pra depois... Indo dormir 4 anos, 2 horas da manhã, durante esses anos todos, para eu estudar numa faculdade de jornalismo, para depois chegar aqui e fazer isso num jornal sério como esse. Vai. Marilene... Minha prima, bom dia. Cláudia Neri. Bom dia. Ó, o Reinaldo Zanola deixou um comentário, tá vendo aí, ó? Tô vendo. A carreta Treme da Alegria, que é de Olímpia, realizou lá em Guapiaçu o Passeio do Bem. Foram arrecadados muitos litros de leite que foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade, que vai distribuir aos destinos certos. Antes que alguém pergunte por que eles fizeram em Guapiaçu e não aqui, o decreto aqui de Olímpia está penalizando muito o pessoal da carreta, tá? Então eles estão se sentindo mais seguros em rodar lá em Guapiaçu do que rodar aqui. Porque lá em Guapiaçu o decreto está um pouco mais flexível com as carretas. Não que não tenha decreto, não que não tenha norma. Mas aqui em Olímpia eles dizem que está impossível, porque eles querem que coloque, Reginaldo, uma criança a cada 9 metros quadrados de carreta. Imagina o preço que está o diesel, o salário do fofão, daquela galera lá que dança, se diverte, mas que lá é o trabalho, né? Eles estão trabalhando lá. Exatamente. Imagina você pagar toda a equipe, mais o desgaste da carreta, mais o combustível, e tem que rodar com 3, 4 crianças ali. Não compensa? Que é isso? Então o pessoal da carreta está rodando lá em Guapiaçu. Antes que alguém venha falar, mas se são de Olímpia, por que fizeram em Guapiaçu? Está explicado o motivo. Tá? E parabéns pela iniciativa de vocês aí, viu, Reinaldo? Quem mais aí? Tem José Vicensoto. Bom dia! Cleide Rosa, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Antônio Prates. Bom dia, Antônio! Luiz Carlos Guimarães. Ô, Luiz, bom dia! Diva Pereira Silva. Bom dia! Luiz Carlos Guimarães, bom dia de novo. Bom dia, o Luiz vai ser vereador ainda. É. Ô. E Sara Postiglione. Valeu, e Sara? Maria Aparecida Pizetti. Valeu, Cida do Jardim Blanco. Isso, tem também aqui Vera Coelho Lima. Ô, Vera, bom dia. Acabou? O Reinaldo Zanola, como em todas as cidades estão flexíveis, só a Olímpia que está assim. Complicado, né, Reinaldo? Infelizmente. O pessoal só quer trabalhar, né? Que ponto chegamos? O povo tem que implorar para trabalhar. Dessa forma. A gente sabe da pandemia, sabe de tudo, mas o problema é que quando está tudo fechado, a gente entende. Agora começa a flexibilizar uma coisa aqui, a outra não flexibiliza tanto. Gente, não estou criticando o turismo não, mas dá uma olhadinha nos stories de quem trabalha em resort. Ou o hóspede que vem para Olímpia. Eu tenho muitos amigos que são de longe, são de fora, e se hospedam aqui em Olímpia. E às vezes eles fazem, postam fotos e tal. Você precisa ver o que está lá na piscina. Tá? E eu não estou dizendo que está errado o resort não, porque os recreadores tomam todos os cuidados, mantêm distanciamento. Mas lá não tem uma pessoa para cada 9 metros quadrados. Impossível. Mesmo que eles estejam mantendo os protocolos. Eu não estou dizendo que resort está errado. Eu não estou dizendo que no resort não estão respeitando. O problema é que se lá dá para fazer daquele jeito com segurança, por que nos outros lugares não dá? Cadê a justiça? Cadê a igualdade? Entendeu? Esse que é o X da questão. Não estou falando que tem que fechar resort, não. Só libera com a mesma que seja o mesmo nível de restrição para todo mundo, entendeu? Até porque as carretas, tem transporte coletivo, por exemplo. Não tem lá uma pessoa para cada 9 metros quadrados de ônibus. A carreta é aberta em volta, o ônibus é fechado. Entendeu? São coisas que a gente não consegue entender, mas fazer o quê, né? Vamos começar, vamos mudar de assunto, vamos detalhar cada um dos destaques que nós trouxemos para vocês aqui no nosso Jornal Regional. Agora são 11 horas e 18 minutos. A gente está com a história do seu Benedito e da dona Jovelita que nós estamos acompanhando. É um drama desse casal de idosos, que o casal se sente enganado, ludibriado, porque o seu Benedito e a dona Jovelita
trabalharam muito tempo para um agricultor aqui de Olímpia, tinha uma área aqui na cidade. E depois de um tempo eles saíram, né, foram demitidos, enfim, terminou o vínculo empregatício. O dono da área loteou o que antes era uma chácara. E o seu Benedito e a dona Jovenita, coloca a imagem deles aí pra gente antes de você mexer. Isso, tá rápido aí, Rinaldo, com uma mão só ali, olha, uma outra. Essa equipe difusora Se Liga TV, rapaz, parabenizar, parar aqui o comentário para parabenizar a agilidade, rapaz. O Rinaldo com uma mão só tá tocando o programa aqui, valeu. A outra ele tá mexendo no microfone aqui pra gente receber nosso entrevistado, viu, gente? Bom, vamos seguindo aqui com a história do seu Benedito e da dona Jovenita. Então, o casal disse que ficou com essa casa. A história inicial foi o seguinte, que o proprietário da área, que era ex-patrão do casal, falou o seguinte, ó, eu vou dar como parte do acerto, como gratidão por vocês terem ficado aqui com a gente, trabalhado, essa casa, esse imóvel aqui é para vocês, que é a casa que quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, pela Se Liga TV, está vendo a casa. Então o ex-patrão falou para o casal, olha, pode ficar com essa casa para vocês. Eles chegaram a assinar alguns documentos que o seu Benedito, que não sabe ler, uma pessoa simples, acreditava que o documento era a escritura da casa e que ele poderia ficar ali com o imóvel, depois os filhos herdariam a casa. Só que aí o ex-patrão faleceu. Enquanto ele estava vivo, ele não incomodava o seu Benedito nem a dona Jovenita. Quando ele faleceu, os filhos, os herdeiros, foram à justiça querendo a casa de volta. E foi aí que o seu Benedito e a dona Jovenita descobriram o seguinte, que na verdade aqueles documentos que eles assinaram não era a escritura da casa, transferindo a propriedade para eles, nada disso. Era um contrato de cessão, de empréstimo. Eles tinham um período para morar ali na casa e depois essa casa voltaria para o antigo dono. Eles estavam emprestando, cedendo ali o direito de uso do imóvel. E agora o casal foi surpreendido com isso, entraram com uma ação na justiça, ação que correu, né, rápido, até com várias liminares sendo concedidas para que esse casal de idosos fosse retirado ali da casa. O advogado conseguiu reverter a primeira em abril, só que agora a gente foi surpreendido na semana passada, e foi quando nós trouxemos à tona aqui no Jornal Regional essa história, com mais uma liminar para despejar. Hoje, 9 horas da manhã, despejo marcado para o seu Benedito e para a dona Jovenita. Mas o que causou estranheza, e foi o que eu disse para vocês semana passada aqui, é que essa decisão, em primeira instância, foi concedida apesar de uma decisão do STF, o relator foi o ministro Barroso, dizendo o seguinte, olha, não pode ser concedida liminar de desocupação, despejo, durante a pandemia, nos próximos 6 meses. Essa decisão foi agora recente, vai até novembro, esse período de 6 meses, em que não se pode conceder liminar, cumprimento provisório de sentença de despejo suspenso em todo o Brasil por uma decisão do STF por conta da pandemia, como eu já expliquei. O próprio Barroso, o ministro, disse o seguinte, se sabe que o único meio eficaz de barrar a circulação do vírus é as pessoas ficarem em casa, é o que todo mundo pede. Então como que no meio de uma pandemia você vai tirar alguém de dentro da própria casa e colocar na rua? Sem contar que para o despejo vão mobilizar uma equipe de policiais, de oficiais de justiça, todo esse pessoal vai se expor ao risco de se contaminar. Então não pode. E mesmo assim a Justiça de Olímpia concedeu a liminar, marcou o despejo. Ontem à tarde o oficial de justiça foi lá, comunicou à família que hoje, 9 horas da manhã, voltaria com um caminhão, pegaria as coisas do casal e inclusive chegaram a dizer que os cães da família já seriam levados para o canil municipal, que já tinham até conversado com o pessoal do canil. Eu tive acesso a um áudio em que foi relatado isso, que o oficial de justiça passou essa informação para a família. E a família estava desesperada. E nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa também do seu Benedito e da dona Jovenita também entrou com recurso, e ontem, era 10 horas da manhã, não tinham sequer distribuído o processo lá no TJ para recurso, com um despejo marcado para hoje, 9 horas da manhã. Imagina o drama dessa família, eu acompanhando de perto, falando com o advogado, cobrei novamente o Tribunal de Justiça de São Paulo, por que estava essa lentidão para analisar um recurso que era urgente, e a gente estava assim, decepcionados com a justiça. Eu não tenho outro termo para usar. Porque para umas coisas a justiça é rápida. Na hora de julgar o recurso da família, a justiça começou, parou, reduziu a marcha. E aí ontem, para minha surpresa e para nossa felicidade, 7h20 da noite, o Tribunal de Justiça de São Paulo analisou o pedido e cancelou, cassou a liminar, derrubou a decisão em primeira instância e no agravo, inclusive, o desembargador disse o seguinte, que agora até
segunda ordem, está proibida qualquer nova liminar para despejar esse casal. Pelo menos até a análise do mérito do pedido, porque foi julgado o recurso, derrubou e agora até que não se analise esse fato no colegiado, não se pode ter uma nova liminar. Então, por enquanto, o seu Benedito e a dona Jovenita vão continuar no imóvel. A gente falou sobre isso aqui na sexta, quero deixar claro que eu não sou contra a família pedir o imóvel de volta, embora o seu Benedito e a dona Jovenita aleguem que foram enganados e tudo mais, isso vai ser julgado. O problema é não esperar o julgamento até o final, é querer acelerar, de uma hora para outra, tirar esses idosos da casa, concedendo liminares, no meio de uma pandemia, quando tem uma decisão do STF que proíbe isso, que diz que não pode, isso é inadmissível, não cabe esse tipo de decisão, porque é o seguinte, se o processo seguiu o prazo, o curso normal, chegou ao final, julgou o processo, sentença, transitor julgado, vai lá e tira da casa, tudo bem, a nossa Constituição garante o direito à propriedade, etc, etc, tem uma série de dispositivos. O problema é fazer isso agora, no meio de uma pandemia, um casal que não tem para onde ir, chegar lá, a toque de caixa e tirar eles da casa. Isso que era covardia. E essa injustiça, pelo menos, foi reparada, a gente vai seguir acompanhando esse caso, e a gente pede, mais uma vez, que os familiares desse ex-patrão também do casal tenham a acessibilidade, pelo menos, negociar com eles, né? A gente entrou em contato com a advogada da parte, e a resposta que foi encaminhada para a gente deu um tom de que seria uma represália porque o casal teria entrado com uma ação trabalhista contra o ex-patrão. E aí parece que agora estão querendo se vingar, o tom é de vingança. Então que tenha um pouco mais de sensibilidade, de empatia com esse casal que, né, olha aí, nessa altura da vida, tendo que passar por uma situação constrangedora como essa, esse drama de não saber se no dia seguinte, se no próximo final de semana vai ter uma casa. O frio está chegando aí agora, falamos, né, que para quinta-feira estão aguardando aí a temperatura mínima mais baixa do século aqui na região, a menor temperatura do século, e esse casal correria o risco aí de estar na rua, estar de qualquer jeito, porque por mais que tenham parentes que talvez receberiam esses idosos, não é a mesma coisa, não vai estar todo mundo confortável, não vai ter cama para todo mundo. Imagina o desconforto para essa família numa onda de frio como essa que está chegando, no meio de uma pandemia, olha a situação. Mas então, só para tranquilizar as pessoas que se sensibilizaram com essa história, mais uma vez, uma decisão em primeira instância aqui da Justiça de Olímpia foi revertida lá em São Paulo. Nós vamos seguir acompanhando esse caso. Agora 11 horas e 26 minutos, daqui a pouquinho o professor Pacheco fala com a gente sobre a volta às aulas, mas agora a gente continua rapidinho nas notícias policiais. Olha esse acidente que a gente destacou no começo do programa também, aqui do Jornal Regional. Uma pessoa morreu nesse acidente, é uma vicinal ali entre Paraíso e Embaúba, foi ontem à noite. A vítima foi o Sebastião da Silva Costa, de 51 anos, morador de Paraíso. Ele estava nesse carro aí, um Gol cinza, pela vicinal Tomás Francisco da Costa, sentido Paraíso-Embaúba, quando passou por uma curva muito fechada, não se sabe o motivo, talvez ele estivesse em uma velocidade superior ao compatível ali, ele bateu nesse poste aí, saiu da rodovia e bateu num poste muito forte, derrubou o poste com a pancada, como a gente pode ver, e a pancada foi tão forte que depois de bater ali no poste, o carro ainda, né, foi arremessado a uns 20 metros de distância. O poste foi arrancado completamente. A vítima morreu na hora. A polícia militar teve que interditar ali a pista por conta do grande número de destroços do carro e também do poste que ficaram espalhados e poderiam provocar um segundo acidente. O local já foi limpo, já foi liberado e agora a polícia vai investigar as causas do acidente. Não sou perito, mas provavelmente alta velocidade. Agora, o que provocou, se ele teve um mal súbito, sei lá, às vezes a pessoa se perde ali também, né, antes da curva, né, enfim, os nossos sentimentos à família. Agora olha aqui essa história, Reginaldo Henry, você que é pai, né? O professor Pachuco deve ser também, né? O Cacá também está aqui, o Marcão também. Imagina, essa história aqui, a revolta desses pais, olha o perigo, ainda bem que não terminou numa tragédia essa história, mas poderia ser esse o desfecho. A Prefeitura de Neves Paulista afastou temporariamente 2 monitoras e um motorista. São 3 pessoas envolvidas para fazer isso, hein? São suspeitos, sabe do quê? De esquecerem uma menina de 3 anos dentro de um ônibus. A mãe da criança procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil e o Conselho Tutelar estão investigando o caso. O ônibus buscou a criança em casa por volta das 7 horas da manhã, no dia 16. Ela deveria ser levada para uma creche, mas dormiu em um dos bancos do veículo no trajeto. Os funcionários do ônibus não perceberam que a menina não tinha descido. Aí o motorista seguiu com o veículo para o almoxarifado da Prefeitura de Neves Paulista. Só por volta de meio-dia, um outro funcionário encontrou a criança dentro do veículo, que estava com as portas e janelas trancadas. A menina estava muito assustada, chorando muito.
A mãe então buscou a criança depois de receber a ligação de uma funcionária e registrou aí um boletim de ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Neves Paulista afirmou que as providências disciplinares já foram adotadas para apuração, responsabilização e penalização das possíveis condutas faltosas. Diz que foi aberta uma sindicância e um procedimento administrativo disciplinar e as outras consequências estão sendo apuradas pela delegacia lá da cidade de Neves Paulista, né? O Conselho Tutelar, o Ministério Público também entraram no caso. Esse é um trecho da nota da Prefeitura. 2 monitoras, um motorista deram conta de esquecer uma criança dentro de um ônibus escolar, que não é um ônibus grande, é um micro-ônibus geralmente, né? Que faz esse transporte dentro da cidade. Olha atenção, né? Imagina. Acho que não tem nem justificativa. Falar, tá todo mundo cansado, mas isso não tem quando se trata de criança, né, professor? Lá no colégio o senhor vai aceitar isso? Não, o profissional está cansado, está exausto com essa situação, mas isso não é motivo para tirar a atenção das crianças, né? Imagina aí no ônibus escolar, um ônibus pequeno, a criança ficou trancada dentro do ônibus, mas olha outras possibilidades que uma falta de atenção poderia. Quando a criança está descendo do ônibus, o motorista vai sair com o veículo, não olha direito para saber se tem criança perto. As monitoras não tem um checklist de quem entrou no ônibus, quem desceu, quem saiu. Na creche, porque eles não avisaram a mãe que a criança não foi para a creche. Será que ninguém se tocou que, peraí, a criança entrou no veículo, cadê que não está aqui? Porque assim como ela ficou trancada dentro do ônibus, no trajeto entre o ônibus e o interior da creche, poderia ter sido pega por alguém, poderia ter sido levada. Ninguém sentiu falta dessa criança. A mãe lá achando que a filha estava, né, que a criança estava na creche, estava onde deveria estar, e não, só ficou sabendo quando encontraram a criança trancada no ônibus meio-dia. Aí foram ligar para a mãe, imagina o susto dessa mãe também quando recebeu a ligação, né? Então que seja realmente apurado. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, 11h30. Atenção você aqui de Olímpia que participou daquele sorteio das casas lá em Ribeiro dos Santos da CDHU. A CDHU está convocando os beneficiários daquele empreendimento residencial lá em Ribeiro dos Santos para a assinatura dos contratos das novas unidades habitacionais. Olha aí, essa é uma notícia boa, hein? Isso vai acontecer amanhã. As assinaturas vão ser realizadas lá no Centro de Múltiplo Uso em Ribeiro dos Santos, na Rua Luiz Delfino 224. A partir das 10 horas da manhã, os horários são pré-determinados. Cada beneficiário já recebeu um telegrama com o horário agendado, mas se você não recebeu e é um beneficiário, você pode procurar o local entre 10 da manhã e 2 da tarde. De acordo com a CDHU, é indispensável a presença do casal e dos demais componentes da renda familiar para a assinatura do contrato. Durante o ato, claro, é obrigatório o uso de máscara. A orientação é para que os beneficiários levem 2 canetas e álcool em gel e compareçam somente no horário agendado, estabelecido, para evitar a aglomeração. A data oficial de entrega das casas ainda está sendo definida pelo governo do estado e deve ser divulgada em breve aos contemplados. Pessoal realizando o sonho da casa própria, uma boa notícia, né? Falando em boa notícia, temos o avanço na vacinação também. Outra excelente notícia, começou hoje em Olímpia a vacinação para pessoas com 30 anos. Dessa forma, 30 não, 31, gente, calma, senão vai todo mundo lá com 30 e não vai tomar vacina. 31. Eu tô com tanta pressa para chegar aos 28 logo que eu tô adiantando uma faixa etária, mas calma, 31 anos ainda, viu? Todos os moradores com essa idade ou mais que ainda não tomaram a primeira dose devem procurar exclusivamente o recinto do Folclore entre 8 da manhã e 4 da tarde, apresentando documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e, se possível, uma ficha cadastral preenchida, aquela que está no site da Prefeitura, para agilizar o processo de imunização. Já a aplicação da segunda dose vai ser realizada somente no Salão da Fé Nossa, entre 8 da manhã e 4 da tarde, estando disponível hoje para os moradores com 61 anos ou mais que tomaram a primeira dose do imunizante AstraZeneca e a partir de amanhã para as pessoas com 60 anos ou mais. É necessário ainda apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação recebido na primeira dose e a orientação ainda é para que os cidadãos procurem o ponto de vacinação na data marcada no cartão também, para evitar confusão. Tá bom, gente? Falando em vacina, só para rapidinho aí, Reginaldo, porque na região o pessoal de Guaraci estava reclamando da falta de vacina, nós cobramos o governo do estado, o governo disse que estava mandando as doses aos poucos, chegaram mais doses para Guaraci, e Guaraci anunciou a repescagem, tá bom? Repescagem. Então, muita gente em Guaraci estava com um problema parecido com o de Olímpia, que passou a sua vez, não toma mais vacina. E, na verdade, não é assim que funciona. O Plano Nacional de Imunização, ele não exclui ninguém, ele vai acrescentando novos públicos.
Então, o ideal seria que a qualquer momento você tivesse direito à sua vacina, até porque eles falam o seguinte, se você está com sintoma gripal ou teve Covid, espera tantos dias para tomar. Você tomou a vacina da gripe, tem que ter um intervalo de 14 dias. Aí chega a tua vez, por algum motivo você não pode ir lá, tem que aguardar um prazo, depois você perde a vez na fila. Isso não é justo. Mas muitos municípios têm feito isso ainda. Só que Guaraci anunciou repescagem, deixa eu só confirmar a idade certinha aqui da repescagem que chegou para a gente aqui no WhatsApp, para a gente não falar besteira aqui. Mas repescagem, então, para moradores lá de Guaraci, para vacinação contra a Covid, tá bom? Porque lá em Guaraci tem dado trabalho para a gente aqui a campanha de vacinação, viu? Não vou negar, não. O pessoal está sendo proibido de tirar foto na sala de imunização, outra coisa que vai contra também qualquer ordem, qualquer determinação, tanto do governo do estado, até mesmo o Conselho Federal de Enfermagem já emitiu até uma nota técnica dizendo que tem que autorizar tirar foto dentro da sala. O máximo que pode acontecer, às vezes o profissional da saúde não quer sair na foto, ele orienta a pessoa para tirar mais fechado, tirar do braço, para não expor o profissional de saúde, mas não pode impedir de tirar foto. Tem sido feito isso lá. Ó, a repescagem, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, calma, que é tanta coisa que chega. O Reginaldo sabe, eu mostrei para ele no WhatsApp, ele quase desmaiou, né, Reginaldo? 166 mensagens não lidas. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para pedir desculpa. Se você ficou no vácuo no meu WhatsApp, não foi por maldade, viu, gente? Que até eu responder 163 mensagens não lidas vai demorar um pouquinho. Acho que vai acabar a campanha de vacinação contra a Covid primeiro, viu, Reginaldo? Olha que a campanha tá lenta, hein? Ó, repescagem para pessoas de 53 anos lá na Unidade Básica de Saúde da Família Jerônimo Ferreira de Oliveira. Hoje até 5 da tarde, tá? Lembrando que tem que levar documento oficial com foto, CPF e um comprovante de residência. Mas a entrega das senhas foi de manhã. Lá em Guaraci, eles querem evitar aglomeração. Não, eu tenho que dar uma alfinetada, eu não consigo não conectar. Em Guaraci, eles querem evitar aglomeração, Reginaldo. Aí, para evitar aglomeração, eles fazem as pessoas se aglomerar 2 vezes. Porque você vai às 7 horas da manhã para pegar a senha, depois você vai de novo para tomar vacina. Só que sempre o pessoal vai chegar e vai formar uma aglomeraçãozinha de tomar vacina. Então, para evitar aglomeração, eles distribuem a senha às 7 da manhã, depois você vai à tarde se vacinar, se aglomera de novo, fica na fila de novo, vai à unidade de saúde de novo, se expõe ao vírus de novo. Né? Parabéns para quem criou esse sistema lá em Guaraci, viu? Se não pegar Covid, você está de parabéns. Não precisa nem de vacina, né? Não precisa nem tomar vacina, está desperdiçando uma dose ali, porque se a pessoa se expôs 2 vezes numa unidade de saúde, saiu de lá sem o vírus, deixa a vacina para outra que está com o sistema imunológico um pouco mais fraco, né? A gente continua falando sobre Covid-19 rapidinho, porque a gente tem que bater um papo com o professor Pacheco, que já está aqui aguardando. Última informação ainda sobre a pandemia, atualizando os dados aqui de Olímpia. Nos últimos 3 dias, né, durante o final de semana, Olímpia recebeu 76 resultados negativos e confirmou mais 54 casos de Covid-19. Tudo isso no fim de semana, 3 dias. Além disso, mais 4 óbitos foram confirmados. São 2 mulheres, uma de 55 e uma de 78, e 2 homens de 69 e outro de 81 anos. Ainda segundo a Prefeitura, 3 óbitos são de pacientes que estavam internados em hospitais da região, faleceram há mais de 10 dias, só que apenas agora a notificação chegou para a Secretaria de Saúde. Então, no fim de semana foi 1 óbito, 3 anteriores confirmados agora, que entraram agora para a estatística. Além disso, 66 notificações suspeitas foram registradas e, por outro lado, mais 53 pessoas estão recuperadas. Com essas atualizações, Olímpia tem agora 10.114 casos confirmados, destes 9.783 estão curados, ou 96% do total. 254 pessoas morreram até agora na cidade por complicações da Covid-19 e 23 estão internadas em hospitais de Olímpia e região, sendo 14 em UTI e 9 em enfermaria. O município aguarda neste momento resultados de 113 suspeitos, sendo que 2 estão internados. Bom, rapidinho agora essa notícia é importante também aqui, para você se preparar, né? Porque haja roupa de frio, haja queixo para bater, viu? Porque olha, a região deve registrar na quinta-feira, conhecido também como depois de amanhã, a menor temperatura do século, Reginaldo. Não tem estrutura física para isso. Segundo meteorologistas, a previsão é que os termômetros registrem na madrugada entre 1 e 3 graus. Contudo, em outras cidades aqui da região, a expectativa é que haja registro de temperaturas negativas acompanhadas de geada.
Segundo especialistas, o frio intenso é resultado de uma massa de ar polar combinada com mais uma frente fria. Isso porque é só a frente, né? Se fosse inteira, pelo amor de Deus. Essa frente fria avançou essa semana pela região sul e deve alcançar o sudeste a partir de quarta-feira, dia 28, amanhã. Na região, lembrando que a temperatura mais baixa dos últimos anos foi registrada no dia 20 de julho em Santa Salete. Lá durante a madrugada, na semana passada, o termômetro do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o CIAGRO, marcou menos 3,7 graus. O frio intenso, é bom que se estragar a geladeira, a vacina pelo menos fica conservada, né? Pelo amor de Deus. Bom, por conta disso formaram camadas de gelo em vidros de carros, áreas verdes, geou, né? E a expectativa é que tenha novas geadas aqui essa semana, e eles falam até de geadas negras, foi o termo que eu vi. Remete àquela geada lá de... Minha mãe que fala bastante, eu até vi um documentário esses dias no YouTube, foi em 1900 e... lá no Paraná, na região Paraná e até aqui no oeste de São Paulo, que dizimou os pés de café e tudo mais. E, inclusive, esse ano, lá no sul, nós já tivemos aí os cafeicultores com prejuízo. Muitos pés de café foram erradicados, queimados pelo frio, pela geada. E o preço do café já está subindo. Agora eu tenho que ir para a rua, Reginaldo. Você pode mexer na gasolina, no etanol, no preço do gás, mas mexeu no preço do meu cafezinho, agora eu vou para a rua. Agora nós vamos ter que fazer alguma coisa, Reginaldo. Vamos mobilizar. Não mexe no meu café, pelo amor de Deus. Bom, agora vamos chamar o professor Pacheco para cá, por favor, tudo certinho? Está com o microfone ligado aí? Vamos lá, professor Pacheco, pode chegar aqui, para a gente poder bater um papo, porque agora a gente muda de assunto, faltando 20 minutos para o meio-dia, o assunto agora volta às aulas, né? A gente já adiantou que essa nova flexibilização do Plano São Paulo permitiu, a Prefeitura de Olímpia, inclusive no decreto, já autorizou, a própria rede pública já tem data para voltar, a partir do dia 2 de agosto, 50% da capacidade da sala, e o professor Pacheco está aqui em nome do Colégio Liceu para falar com a gente, porque lá as aulas já retornaram essa semana, né, professor? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso receber o senhor. É sempre bom quando o senhor vem, que contribui bastante aqui com o debate, com o programa. E o assunto hoje volta às aulas porque, como eu comentava no início aqui do Jornal Regional, muitos pais estão apreensivos nesse momento. Será que já dá para mandar meu filho para a escola? As crianças, os jovens ainda não foram vacinados. E aí fica já a pergunta, nesses 2 dias, começaram ontem as aulas, né? Ontem e hoje de manhã já deu para sentir um pouco. As crianças, os adolescentes, eles têm consciência já da gravidade do problema e estão colaborando, né, professor? Muito, colaborando demais. Ontem nós recebemos os alunos, né, primeira vez, de forma totalmente presencial. Menos de 3% dos nossos alunos continuam de forma remota, então quase que nós podemos dizer a totalidade, né, dos alunos retornaram. E foi uma festa, foi uma alegria. Muitos alunos que ali retornaram ontem estavam há 18 meses sem ir para a escola, dentro de casa, e a gente pôde sentir a alegria, a vibração de encontrar os amigos, de ter aulas presenciais, de rever os professores, de ficar no espaço de convivência, das brincadeiras que ali aconteceram. Então foi muito bom. É uma alegria a gente poder estar nesse momento anunciando o retorno das aulas de forma presencial, depois de tantos vai e vens que nós passamos aí nesses últimos 18 meses. Não foi algo feito no susto, vamos dizer assim, né, professor? Acredito que todos os educadores já vinham se preparando para esse momento que era tão aguardado, né? Quanto tempo levou para se criar esse protocolo? Como foi esse processo para tornar essa volta às aulas segura? Na realidade, nós já víamos nos preparados no final do ano passado, quando houve uma diminuição dos casos de Covid e já tinha sido projetado no começo do ano aulas presenciais. Quando houve o agravamento, então houve um retrocesso, né? Nós voltamos atrás, os protocolos exigiram dia sim, dia não, agora antes das férias, e então houve toda uma preparação. E ainda existe todos os protocolos, nós estamos cumprindo fielmente todos, né? Nós somos recebidos constantemente pela Diretoria Regional de Ensino, que avalia o nosso termo de responsabilidade junto com a escola, com os pais, e eles vêm vistoriar se nós estamos cumprindo. Felizmente, a nossa escola tem um espaço muito amplo, é uma escola
muito bonita em espaço, nós temos mais Inclusive, de 12 desculpa mil interromper o metros. senhor, Reginaldo, tem as imagens, né, enquanto o professor fala, para a gente ver lá, tá? Dá para Olha lá, olha que linda. É uma escola de espaço muito ampla, são mais de 12 mil metros quadrados, então a gente com isso consegue colocar os alunos com o distanciamento necessário e com todas as condições sanitárias que foram impostas a nós. Aí o Colégio Liceu, olha que imagem bonita, essa daí nós estamos na nossa recepção. A gente viu o dispenser ali com álcool em gel. Dispenser, todos os cuidados, aí são as salas de aula. Um corredor amplo, né? Corredor aberto, amplo. arejado. Isso é a área de convivência das crianças do 1º ao 5º ano, que elas ficam divididas dos maiores. Qual que é a idade mínima? Olha, você percebe ali as mesas, né, as Olha, carteiras bem distantes. espaçadas, né? Isso aí é uma aula do pré, né? Aí é o espaço de convivência das crianças, onde elas têm um intervalo, né? É um horário tão esperado pelas crianças. Aí nós temos as áreas de lazer, né? Piscina. Todas as atividades retornaram? Tem alguma aula que ainda não voltou? Por exemplo, educação física? Tem alguma atividade que não retornou? Todas não, voltaram? Tudo normal? todas retornaram, já estamos em atividades, 100% das atividades. Aí a quadra, muitas das atividades são feitas aí. Esse é o parque infantil, né? Aí tem uma área, dentro desse parque é uma área coberta, tem uma área para leitura, então parte das aulas são feitas ao ar livre, né? Olha aí, ó, o espaço para contos, né? Isso aí é a área de lazer das crianças, tão esperada, né? Elas estão se deliciando nesse espaço todo aí. Até porque durante o período em que as aulas estavam remotas, o conteúdo, claro, continuou sendo passado, eu acredito que não teve grandes prejuízos para a questão pedagógica, mas as crianças sentiam falta disso, né? Essa parte da atividade tem uma importância muito grande para a formação do aluno, né, professor? Qual é a importância dessa interação? É tudo para a criança, né? A sociabilização. É super importante a criança, desde pequeno, conviver com outros, aprender as diferenças, né? Saber que dentro de um grupo sempre existirá o mais rico, o mais pobre, o mais gordo, o mais magro, o mais bonito, o mais feio, né? Diferenças culturais, todo esse tempero faz a formação da criança se tornar uma formação integral. Então é muito importante. Veja que os espaços nossos sempre têm bastante pias para lavar as mãos, a gente recomenda demais que o aluno, antes de se alimentar, lave as mãos. Então, tudo foi planejado para que tudo acontecesse com muita segurança. E eles, eu já fiz essa pergunta no início, mas vamos entrar um pouquinho mais nessa questão. Tem algum problema com as crianças se adaptarem a esses protocolos ainda? Precisa de ficar repreendendo? Ou elas já chegaram com essa cultura de, por exemplo, principalmente as menores, né, que gostam de dividir brinquedo, dividir o lanche, ficar juntas ali no fundão da sala, que é o que o povo mais gosta de fazer, né? Eu não era do fundão não, eu ficava sempre na primeira carteira, mas e aí? O que acontece é que as famílias catequizaram tanto as crianças que elas chegam hoje para assistir a aula com suas máscaras, elas não tiram, e ainda quando algum coleguinha tira, elas já, olha, não pode tirar a máscara. Então é impressionante como as crianças já sabem se comportar e como se comportam durante as aulas, mesmo com tenra idade, com 4, 5 anos. Olha aí, todos de máscara, todo mundo eles não tiram em momento nenhum a máscara, né? Obviamente só no horário do lanche, mas fora disso, tudo é cumprido conforme determinado. E isso dá uma tranquilidade para os pais. O que a gente vê no portão da escola são pais tranquilos, deixando os filhos para estudar. Isso é muito importante. Bom, então é uma nova realidade, é um novo normal. E o que essa pandemia ensinou agora também, para daqui para frente, até pós-pandemia, se Deus quiser logo ela acaba, mas acho que ficaram aprendizados também, até para a escola, para organizar a sala de aula, organizar toda a grade. O que trouxe de novidade? Aprendemos muito, né? Houve sim um aprendizado, e essa questão da aula remota, ela vai ficar para sempre, não da forma que está sendo dado agora. O aluno vai para a escola, assiste a aula presencial, mas agora as tarefas podem ser compartilhadas. Pode ter um complemento, então, uma espécie de um reforço online, vamos dizer assim. Exatamente, um reforço online. Então agora o professor pode marcar reforço e outras coisas até de forma online, porque ele vai explicando, o aluno vai acompanhando. E o Colégio Liceu, nesse momento, agora, com atividades presenciais, está muito preocupado com esse aluno que não conseguiu acompanhar de forma remota como deveria, e nós vamos fazer o nivelamento
para que a classe fique totalmente homogênea e possa acompanhar com qualidade o material tão bem aplicado do Mackenzie. E tem uma estimativa de quanto tempo vai levar para normalizar isso? Esses alunos que não conseguiram acompanhar, eles ficaram quão atrasados em relação aos outros? Olha, a nossa escola, nós fizemos todo um trabalho bem feito de aulas remotas. A gente acredita que há uma perda de menos de um semestre. Então não vai ser difícil recuperar. Agora, a gente tem visto outros modelos de outras escolas que não conseguiram, aí sim as perdas passam de um ano. E são perdas difíceis de serem recuperadas, né? Bom, agora eu vou falar com o senhor como educador, não só enquanto representante do Colégio Liceu, mas uma coisa que eu sempre comentava aqui no programa, e além daqui eu também atuo na Record TV, então fiz muitas reportagens lá falando sobre educação. E eu acho que agora os pais que talvez a maioria não tivessem essa visão, na verdade, de qual o real papel da escola, do educador, acho que agora eles aprenderam, né? Porque quando saiu da escola e eles tiveram que começar a acompanhar de perto a rotina do filho, o quão difícil é fazer o filho prestar atenção, aprender, né? Não adianta você saber, você tem que saber ensinar, porque às vezes o pai sabe aquela matéria, mas não consegue ajudar o filho. Isso vai mudar um pouco também a relação entre as famílias e as escolas, os professores? Olha, já mudou, né? Os pais conseguem agora observar no professor um verdadeiro herói, né? E qual que é a diferença? Às vezes o pai é professor, eu sou professor. E quando eu vou ensinar meu filho, qual que é a diferença? É que o professor, ele tem sim proximidade com o aluno, mas ele não tem intimidade do pai com o filho. Então, o aluno vê o professor, mas ele tem uma distância, né? Agora, a mãe que é professora vai ensinar para o próprio filho, já não tem essa distância pela ligação íntima do aluno. Então, mesmo aquelas mães que os pais, que com muito esforço tentaram ensinar os filhos, viram quão difícil é fazer isso. Já quando é com o professor, não. O professor tem ligação, o professor consegue ser próximo do aluno, mas o professor consegue manter uma distância, de maneira que o aluno fala, olha, eu posso chegar até aqui, daqui para frente não. Então, por isso que o professor saiu valorizado desse processo. O pai viu o quão difícil que é ensinar. Lembrando que o pai está ensinando o professor está ensinando 20, 25, 30 numa sala de aula. Então, aí que a gente vê o trabalho importante do professor e o quanto a educação é importante para os nossos jovens. A educação, quando a gente fala, não é só português, matemática, ciência. A educação é no contexto de formar pessoas, formar cidadãos, que é para isso que nós estamos como educadores. E agora, com as aulas presenciais também, eu acho que até em relação à própria pandemia, fica até mais fácil, porque tem algumas famílias que talvez ainda não tenham, por incrível que pareça, mais de 1 ano e meio de pandemia, muita gente ainda não tem a real noção do problema, e essas crianças educadas no colégio, elas conseguem ir para casa. Eu vejo muito isso em relação à dengue, por exemplo. Quando a gente vai para a escola, quando fala sobre a dengue na escola, o filho se torna um fiscal lá em casa, né? Vai olhar o vasinho, se tem areia, tudo que ele aprendeu na aula. Acho que em relação à pandemia também vai até ser um reforço agora, né? Não tem nem dúvida. E o filho é o melhor educador do pai, né? Nós transformamos nossos filhos, mas os nossos filhos também nos transformam. Por quê? Porque muitos pais não tiveram essa orientação quando jovens, crianças, nem tinham passado por situações como essa, e agora os filhos têm, recebem informações importantes e informações sábias dentro da escola, e com isso eles conseguem transferir isso para os pais. E conseguem fazer mudanças substanciais com os pais. Então, olha que bacana. O pai transforma o filho, o professor transforma o aluno transforma o professor e o filho transforma o pai. É uma troca. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do Colégio Liceu, para a gente, estamos aí na reta final da entrevista, não vamos perder essa oportunidade. Está aceitando transferência? Como é que está essa questão agora de admitir novos alunos? Ótimo. Então nós estamos nesse momento, nós voltamos à aula ontem, nós estamos num programa de transferência facilitada. O que significa isso? Vamos explicar por que nós estamos fazendo isso aqui em Olímpia de uma forma tão forte. No final do ano passado, muitos pais nos procuraram para matricular seus filhos e não tinham mais vaga. Foram deixando para o final do ano, as salas têm um número limitado de alunos, quando chega naquele limite não tem mais como aceitar novos alunos. Então isso aconteceu com muitas famílias deixaram a escola, assim, puxa vida, eu não consegui trazer meu filho para a escola.
E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos dando oportunidade para essas famílias virem para a escola, para que eles consigam guardar essas vagas, e aqueles que tiverem interesse de transferir nesse momento poderão fazer. E poderão fazer de uma forma muito interessante, porque nós vamos diminuir consistentemente o valor da mensalidade, para que aquele custo que o pai já teve em comprar um material didático, em comprar um uniforme, que ele vai ter que fazer de novo, seja de alguma forma equilibrado com os valores descontados das mensalidades. Então, a transferência facilitada, ela tem dois caminhos que são importantes às famílias de Olímpia e região saberem. A primeira, o aluno que vier agora para a escola, agora no segundo semestre, ele já vai enturmando, ele vai se acostumando com o material Mackenzie, que é muito diferente dos outros materiais. São livros didáticos, né? E segunda coisa é que ele garante a vaga para o próximo semestre. Então, para o próximo semestre, ele garante a vaga para os cursos no liceu. Lembrando o seguinte, por que as vagas são tão limitadas e são tão poucas? As nossas salas estão cheias. Então, vamos pegar um quinto ano que tem 25 alunos. Quando esses alunos forem para o sexto ano, sempre 2 ou 3 dos 30 vão mudar de cidade, vão deixar o colégio, sim. Mas se a gente pensar que chegar no sexto ano, o sexto ano já começa cheio. Então, quantas vagas sobraram? Sei lá, 3, 4, 5 vagas. Isso é muito pouco para a procura que nós estamos tendo. Então, qual que é o conselho que eu dou a você que é pai, que tem um filho que quer ir para o liceu? Faça-nos uma visita. Se por acaso já tiver certo que ele quer ir para lá, faça a sua matrícula agora mesmo, transfira ele agora mesmo. Se vai deixar para o ano que vem, mesma coisa. Conheça o colégio, chegue à conclusão junto à família que vocês vão para o liceu e deixa reservado a vaga. Vai acontecer a partir de outubro o que aconteceu ano passado. O pai deixa para a última hora, chega lá, não tem a vaga. Eu acho que é até interessante também essa transferência nesse momento, por um outro assunto que nós abordamos agora há pouco, que foi em relação a alguns outros métodos de ensino estarem num ritmo menos acelerado. Como o senhor adiantou, esses alunos do próprio liceu que não conseguiram acompanhar também vão ter agora uma adaptação. Já faz todo mundo junto, né? Acho que agora é a hora de ir para o ano que vem começar todo mundo igual, né? Exatamente. Então, nós vamos fazer esse trabalho já está sendo feito, nós vamos procurar dentro dos nossos alunos aqueles que estão com notas mais baixas, e esse pessoal vai passar por um trabalho de reforço, de reequilíbrio das turmas, de maneira que elas fiquem a mais homogênea possível. Tá certo, muito obrigado. Algum assunto que o senhor queira abordar, que o senhor acha interessante, que eu talvez não tenha perguntado, fica à vontade aí para a gente já encerrar aqui a sua participação. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes da difusora, dizer que da minha gratidão ao povo de Olímpia, de toda a região, pela acolhida que foi dado à nossa escola. Nós queremos deixar o nosso agradecimento como direção da escola por essa acolhida e o tão bem nós somos recebidos. Muito obrigado e nós estamos à disposição. Estamos lá das 8 da manhã às 5 da tarde. Vá lá, tem uma equipe que vai andar com vocês pela escola, mostrar o nosso colégio, mostrar o material didático e tenho certeza que o seu filho será o nosso novo aluno no ano de 2022. Eu acho que todo mundo de Olímpia sabe onde fica, mas só para reforçar, às vezes alguém chegou agora aqui na cidade, está acompanhando a gente, ou o pessoal da região, qual é o endereço do Colégio Liceu? Lá é na Bruno Riscali, 569, ao lado do condomínio Dona Bela. Então, acho que aquela referência do condomínio fica muito fácil e estamos à disposição de todos vocês. O meu muito obrigado. Tá certo, obrigado então, professor. Bom, e para você de casa, eu vou agradecer também aqui pela sua audiência, pela sua companhia, você que está pelo rádio com a gente, você que está pelas redes sociais, Nativa, Band FM, você da Se Liga TV, pessoal que está pelo Instagram, pelo YouTube, todas as formas, você que está pelo aplicativo Radiosnet, nosso aplicativo próprio, enfim, muito obrigado pelo carinho. Eu não queria estar na pele das minhas ex, cara. Onde elas vão, elas me encontram. Você viu, Tandy? Onde você vai, né? Está lá minha carona na televisão. Isso é bom. Essa é a Se Liga TV.
Fica a dica aí para as próximas que vierem, né? Não vai ser fácil me esquecer, não. Bom, gente, muito obrigado a todos pelo carinho de ver. Nossa, Reginaldo, nem com o patrocinador aqui do lado, com o nosso parceiro, o professor Pacheco, sério, eu não consigo encerrar esse programa direito, né? Poxa vida. Mas um dia a gente consegue. Um abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você. Para mim, amanhã a gente está de volta. Eu volto a partir das 8 com o show da manhã e depois a partir das 11, aí por todas as... Coloca na tela, abre pra gente para colocar de novo aqui, Reginaldo. Porque eu tô até cansado de falar toda vez, todos os lugares aqui que você pode acompanhar. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro também de todas as novidades, porque além do Jornal Regional tem as informações, tem as dicas também dos nossos parceiros, tudo isso para você economizar, para você saber o que está acontecendo na cidade, é só acompanhar as nossas redes sociais, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, a gente se fala amanhã. Tchau, fui!